Olá, seja bem-vindo à 10ª aula e nesta aula vamos fazer a continuação do circuito. Vou fazer a ligação do botão, o botão que permitirá o microcontrolador fazer a contagem do tempo. Determinamos na programação que iríamos usar o pino A1, que é o pino 6 do microcontrolador. E aqui está o pino 6. Para isto, eu vou ligar um resistor. Vou pegar aqui um resistor e vou colocá-lo em nosso projeto. Vou fazer a ligação deste resistor ao pino 6 do microcontrolador. Vou pegar aqui um ground e irei também fazer a ligação deste resistor ao ground. Mas por que ligar este resistor de 10K ao ground? Eu estou fazendo a ligação de um resistor de pull-down. E o que é um resistor de pull-down? Como colocamos lá na programação que o pino 6 vai sofrer uma ação, ou seja, ele vai ficar esperando um nível lógico alto, não é? Como diz aqui na programação, ele vai ficar esperando um nível lógico alto para fazer uma ação. Se ele está esperando um nível lógico alto, ele precisa estar o tempo todo aterrado. Ele precisa estar o tempo todo em nível lógico baixo. Por isso colocamos este resistor chamado de pull-down. São usados para manter a entrada em nível lógico baixo quando nenhum outro componente estiver conduzindo. Se não tivéssemos determinado nenhuma ação para este pino, poderíamos deixá-lo sem componente algum. Mas como precisamos enviar 5 volts para a programação ler o clique do botão, precisamos mantê-lo então em nível lógico baixo. Perceba aqui também que temos um outro resistor ligado no pino 4 em 5 volts. Este resistor já não é um resistor de pull-down, e sim um resistor de pull-up, pois, como manda o datasheet, ele precisa manter o tempo todo o pino 4 em nível lógico alto. Então eu vou aqui agora pegar um botão, vou clicar em P, fazer a busca desse botão. Aqui está, vou colocar no projeto e fazer a ligação dele também diretamente no pino 6. Vou pegar mais um componente aqui, um terminal na verdade. Vou determinar que este terminal, vou ligá-lo ao botão, duplo clique no terminal e vou determinar que este terminal é o terminal de 5 volts. Ok? O nome tem que ser igual. Ok? Pronto. Desta forma, quando eu clicar no botão, eu estou enviando 5 volts ao pino 6. Quando eu soltar o botão, o ground passa a conduzir, mantendo o pino 6 aterrado. Bom, com isto, nós temos agora um sério problema para resolver. Este componente, o botão, é um componente mecânico. E componentes mecânicos geram ruídos. Ou seja, quando eu clicar neste botão, eu posso não estar enviando 5 volts ao microcontrolador de forma contínua. Eu posso estar enviando ruídos para ele. Ou seja, o microcontrolador, por sua vez, por ser um componente super sensível, ele não vai entender o que está chegando para ele. Ora, ele vai entender que são 2, 3 cliques, ou a programação não vai conseguir identificar o que está sendo enviado para ele, e ele não vai executar essa programação de forma correta. O ruído na eletrônica é muito problemático, pois ele faz com que os componentes não funcionem corretamente. O que gera ruído, geralmente, são componentes mecânicos, assim, os botões, assim como os motores também podem gerar ruídos. Deixa eu fazer só uma modificação aqui. Não estou gostando dessa. Isso. Ok. Então, como eu elimino este ruído? Eu tive grandes problemas com isto aqui. Eu cheguei a montar
o circuito e o circuito não funcionava direito, e eu só fui entender depois que o problema estava aqui, neste ruído gerado pelo botão. Eu resolvi da seguinte forma, e é assim que se resolve. Nós já vimos, quando nós falamos sobre os capacitores, falamos que os capacitores são filtros. Na verdade, assim como mostrei na aula passada, a função deles de gerar o ripple lá na ponte retificadora, onde eles mantêm aquela oscilação quase linear. Então é isso que foi feito aqui. Eu simplesmente coloquei um capacitor. Este capacitor, vou rotacionar. Essa parte do ground, é claro, eu liguei no ground, e o positivo no positivo. Desta forma, quando eu clico no botão, eu carrego o capacitor e envio 5 volts limpo para o microcontrolador, sem oscilação, pois ele carrega muito rápido e ele demora mais a descarregar do que a carregar. Então, mesmo que haja oscilação, que haja ruído aqui nesta tensão, o capacitor vai garantir que estes 5 volts chegue ao microcontrolador de forma limpa. E assim a programação vai entender o que está sendo feito. Bom, o que eu vou fazer agora é a ligação dos relés. Eu vou fazer toda a ligação primeiro, depois eu explico sobre os componentes, pois aqui eu irei usar transistor, resistor e transistor, e tem cálculo para chegar aos valores dos resistores que vamos usar. Então, na programação determinei que o relé corta, estaria no pino 7 e o relé da buzina estaria no pino 5. Ou seja, eu vou fazer então a ligação do pino 7, que é o relé corta primeiro. Os dois circuitos são iguais. Eu vou vir aqui em terminal, vou pegar só para não embolar, vou colocar aqui um terminal ligado ao pino 7. Duplo clique nele, vou dar um nome de 7, que é o pino 7. Vou fazer o mesmo logo para o pino 5. Vou colocar aqui, clico com o botão direito, rotacionar, fazer a ligação dele no pino 5, porque pino 5 e pino 7 referem-se aos relés. Vou só afastar aqui o resistor para não embolar e o nome pino 5. Agora eu vou pegar novamente o terminal, duplo clique, vou fazer a ligação primeiro do relé corta, então é o pino 7, pois tudo que eu fizer daqui para frente, o programa vai entender que refere-se ao pino 7. Vou pegar um resistor, vou colocar aqui. O valor deste resistor é de... deixa eu colocar aqui mais para baixo. O valor deste resistor é de 8.2K. O nome eu vou deixar R3 mesmo. Vou colocar 8.2K. Eu vou explicar como chegamos a este valor. Dá um OK. Vou colocar um transistor. Nós não temos um transistor aqui. Então eu vou clicar em P. Vou colocar o nome desse transistor é o BC337. Não se preocupe também, eu vou mostrar todo o funcionamento desse transistor. Então basta digitar BC337 e aqui ele já aparece como será no projeto e como ele ficará lá no layout. OK? Clicar, posicionar e fazer a ligação da base dele no resistor. Aqui na base do transistor vou fazer a ligação de um ground. Na verdade, é como se você estivesse pegando um fio, ligando no polo negativo da bateria e ligando direto neste pino deste componente.
Você vai entender mais à frente como funciona. Vou pegar agora, vou fazer a busca de um diodo. Opa, perdão. Tenho que clicar em componente mode, molde componente e na letra P. Diodo em inglês, né? Você pode pegar este aqui. Vamos fazer a rotação dele aqui. Posso colocar ele aqui porque ele vai ter que entrar antes do relé, pois o relé tem a parte do induzido e a gente precisa colocar aqui um diodo antes. Eu vou te explicar já já. Vamos fazer a busca aqui de um relé genérico. Tem que ser digitado em inglês, relay generic. Aqui está. Esse tipo de relé ele não tem na parte de layout, mas dessa forma ele é animado, é um relé animado. Então nós vamos pegar esse aqui. Vou colocar aqui na frente, como eu falei, ó, essa parte aqui é a parte de indução do relé. É que aciona o relé, né? Quando tem positivo e negativo aqui, o relé é acionado. Para ser acionado tem de 12 volts, 6, 5 volts e assim por diante. Isso vem estampado em cima do relé. Vou fazer a ligação desse polo negativo aqui em um dos pinos do relé e o diodo nesta continuação do polo negativo. E aqui eu vou pegar um terminal default, vou rotacioná-lo, ligá-lo a outro lado do diodo e fazer a ligação na outra ponta do induzido aqui do relé. Então, quando o transistor conduzir o negativo, o ground, ele vai, como ele já vai ter aqui um lado positivo, ele vai conduzir deixando passar o negativo e este relé será acionado. Só faltou aqui eu dizer o que eu quero aqui. Aqui, como nós vamos usar dois relés, a caixinha, por ser pequena, eu preciso colocar um relé pequeno, um mini relé. E eu por enquanto só achei relé de 12 volts. Então, com a bobina aqui de 12 volts. Então, eu preciso que chegue em uma das extremidades aqui da bobina 12 volts. Ok? Agora, neste momento, eu já tenho 12 volts em uma das extremidades da bobina do relé. Correto? Então, como eu falei, quando conduzir o negativo aqui, quando o transistor deixar conduzir o negativo, vai ter positivo e negativo, e este relé vai ser acionado para o outro pino. Por que se coloca um diodo antes do relé? Os diodos são ligados invertidos, em paralelo com as bobinas dos relés, solenoides ou motores de passo para proteger os componentes de acionamento, como o transistor, por exemplo, está aqui. Isso ocorre porque quando a carga indutiva, motor, relés, etc., é desligada, o campo magnético criado se contrai e gera uma alta tensão inversa que pode queimar o transistor de acionamento. Então, por isso se coloca este diodo aqui para proteção, correto? E o diodo, que é um diodo? Existem vários tipos de diodos e existe também uma tabela para eles que informa quanto de corrente aguenta cada um dos modelos. O que vou usar aqui no projeto é o diodo 1N4007, que suporta até 1 A. Não necessitamos mais do que isso, pois como já havia dito,
A bateria da moto fornece até 7 A, mas o circuito só consome o que precisa, que é menos de 1 A. Na foto que mostrei falando sobre o carregamento da bateria, se perceber, tem uma ponte retificadora de onda completa com 4 diodos. Porém, são diodos grandes do modelo UM5408 para suportar até 3 A, porque este circuito aqui, como eu estou usando lá um transformador de 3 A, às vezes eu uso de 2. Enfim, é mais do que 1 A, então eu tenho que colocar diodos que suportem acima disso. Infelizmente nessa foto não apareceu, tem um diodo pequeno aqui, 4007, mas tudo bem. Faltou eu mencionar aqui algumas coisas sobre o diodo. Por exemplo, o diodo, esta aqui é a simbologia do diodo, e ele não conduz neste sentido. Neste sentido ele não conduz, porque ele impede a passagem da tensão. No caso, esses 12 volts aqui, ele não vai ser conduzido para o lado negativo quando ele está nesta posição. Perfeito? Ele só conduz então no sentido invertido. Veja aqui uma imagem bem ilustrativa sobre os modelos UM4000. Aquele diodo lá do projeto que estamos usando é este diodo aqui, o 4007, certo? O diodo, esta aqui é a simbologia, como você viu lá, é o cátodo e o ánodo. Ele suporta até 1 A. Esta faixa cinza quer dizer que é o lado que ele não vai permitir a condução da tensão. Perceba aqui na simbologia dele. Este traço preto representa esta faixa cinza. Então, que significa, claro, o lado negativo, e o outro lado é o lado positivo. Então, ele só conduz neste sentido aqui, nunca no sentido inverso. Então, a explicação do diodo é realmente muito simples, o entendimento dele também é muito simples, né? Basta você sempre observar aí quantos amperes você está usando no seu circuito. Se você estiver usando 2, 3 amperes e colocar um diodo de 1 A, é claro que ele não vai suportar. Agora vamos fazer uma ligação aqui de uns terminais. O nome, na verdade, é o Consil. Aqui, Consil 2. Eu quero esses dois polos aqui, pois quando eu estiver fazendo meu layout na placa, eu vou precisar fazer 2 furos para ligar, para soldar os fios que vão lá no estator da moto, pois este relé que estamos ligando aqui é o relé do corta. Vou colocar ele aqui e rotacionar. Vou posicioná-lo mais ou menos aqui. Então, o 7 é o relé do corta que estamos fazendo, não da buzina. Então, eu preciso de 2 fios. Eu vou soldar os dois. Vou pegar um fio do estator, vou trazer até o relé, certo? E no polo que não está ligado aqui, que não está acionado, eu vou ligar no outro terminal. No outro terminal. Então, dessa forma, quando ligar a chave da motocicleta e a pessoa tentar dar a partida, ela não vai funcionar, porque o terminal não está conectado deste lado. Mas a partir do momento que a pessoa apertar o botão e esse terminal vir para este lado, então vai ter continuidade e a moto vai ser acionada. Então, com isso chegamos ao final de mais um vídeo. No próximo vídeo vou falar sobre os transistores, fazer os cálculos para chegarmos ao valor do resistor para que ele acione o relé. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula. Muito obrigado.